Boa noite, família Bai, todos aqueles que nos acompanham. É um prazer estarmos juntos novamente, desfrutando de mais um momento na presença do nosso Senhor. Hoje é o nosso último culto online de gravação, que a gente faz aqui toda semana durante essa pandemia. Semana que vem, no próximo dia 21, nós já estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. Você é muito bem-vindo a estar conosco, com todas as seguranças, que daqui a pouco o pastor vai estar passando para todos nós. Mas estamos muito felizes por poder estarmos voltando juntos e celebrarmos juntos ao Senhor novamente. Hoje também é o nosso último dia da nossa série em favor de dias melhores. Então a gente começou esse ano essa série baseada no livro de Efésios, capítulo 5, e hoje é o nosso último dia, e eu gostaria de meditar com você no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, que diz o seguinte, eu vou ler um versículo antes, diz assim, por esta razão não nos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E o versículo 18 diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que a gente faz isso? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós decidimos começar a nossa celebração hoje pela palavra, porque esse texto tem muito a ver com aquilo que a gente quer fazer aqui essa noite. Nós decidimos começar porque uma das frases do Catecismo de Westminster diz que o principal fim e dever de todo homem é amar a Deus e desfrutar de sua companhia para sempre. É isso. O nosso dever é de amar a Deus e desfrutar de sua companhia todo o tempo. Durante toda essa série de Em Favor de Dias Melhores, nós viemos meditando em vários temas, e um dos nossos últimos temas é sobre ter uma vida sensata, como diz o versículo 17 aqui, não nos tornando insensato, mas procurando compreender qual é a vontade de Deus. E quando a gente chega no versículo 18, ele está falando sobre escolhas. O apóstolo está nos mandando aqui fazer uma escolha, as práticas das nossas escolhas. Inclusive tem uma música de um rapper, pregador Luke, diz que a chave da vida está em suas mãos, e em suas mãos está o poder da decisão. Aqui o apóstolo Paulo está nos chamando a fazer uma escolha, não vivendo como insensatos, mas procurando entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E o convite que ele nos faz é muito interessante. Ele diz o seguinte, não se embriaguem com vinho no qual há dissolução. Pense comigo, esse texto, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, a grande questão aqui não é a bebida em si, até porque o vinho nas Escrituras, ele representa alegria, tem esse símbolo de alegria. Quando a gente pensa em vinho nas Escrituras, a gente pensa em alegria. E alegria até, porque quem bebe muito fica alegre, não é assim que a gente fala? Bebeu muito, ficou alegrinho. Mas não é esse o ponto que eu quero falar aqui. O que ele está falando é que em vez de a gente se embriagar com vinho, a gente tem que fazer outra coisa, que é o que eu quero chegar aqui. Mas tem algo mais interessante, olhando e estudando esse texto, que quando ele fala, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Essa palavra dissolução, ela aparece em outro momento que eu anotei para a gente também olhar esse texto, que está lá em Lucas capítulo 15, versículo 13, que diz assim, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, existem dois momentos que aparece essa palavra no Novo Testamento. Aqui, em Efésios
5:18 e também lá naquele texto de Lucas, capítulo 15, versículo 13, quando o filho mais moço da história, da parábola que Jesus contou dos 2 filhos, o filho mais moço vai embora e gasta toda a sua fortuna e gasta todos os seus bens, a Bíblia diz ali, dissipando todos os seus bens, de forma dissoluta, na sua dissolução, dissolvendo todos os seus bens. Algumas outras versões vão trazer aqui em Efésios 5:18, que não é para a gente se embriagar com vinho onde há contenda. Também há outras versões que vão dizer para onde não se embriagar com vinho onde há uma dissimulação, ou também outras versões ainda vão falar onde há bebedeira, bebedices e por aí afora. Mas o ponto aqui é que, quando a gente está falando de embriagar-se com vinho, é a busca pelo sentido, é a busca pelo prazer, é a busca pela alegria em algo. É esse preenchimento, essa tentativa de preenchimento em algo, em alguma coisa. Então a questão aqui não é a bebida em si, mas o que nos embriaga como uma bebida. Porque a tentativa da bebida, para algumas pessoas, é a fuga. Algumas pessoas bebem para fugir. Bebe para fugir dos seus problemas, bebe para fugir da solidão. Elas bebem para esquecer o mundo, bebem para ficar mais corajosos. Existem vários motivos do porquê as pessoas se embriagam. Mas existem outras bebidas que podem nos embriagar. Há pessoas que fogem através do trabalho, há pessoas que também fogem, há pessoas que se embriagam através de outros prazeres. Então a questão aqui não é o vinho em si, mas o que nos embriaga, o que nos faz sair do propósito desta vontade que o apóstolo Paulo fala. Só que ele traz uma alternativa, não quero muito me ater nisso, eu quero na alternativa que ele faz. Ele diz, vocês não devem se embriagar com vinho onde existe contenda, mas o que nós fazemos? Nos enchemos do Espírito. Nos enchemos do Espírito. E aí a pergunta é, como é que a gente se enche do Espírito? O apóstolo Paulo, ele fala 3 coisas para nós que são extraordinárias. A primeira delas é que ele fala assim, com salmos. Com salmos. Salmodiando. Bom, quando a gente pensa em salmos, obviamente que a gente lembra do livro de Salmos. E se você se recordar bem, o livro de Salmos, ele é uma coletânea de orações e poesias que eram cantadas em muitos momentos pelo o povo hebreu. Quando nós pensamos no livro de Salmos, quando a gente pensa em salmodiar, e o apóstolo Paulo está dizendo que a gente se enche do Espírito salmodiando, quando eu penso em Salmos me vem a ideia, primeiro, de confissão. Nos livros dos Salmos, a gente vê muita confissão dos salmistas. Muitas orações de confissão. A gente vê no livro dos Salmos muitas orações de contrição. A gente vê no livro dos Salmos muitas orações e muito louvor e muito cântico de confiança em Deus. E a gente também vê no livro dos Salmos muita oração e muita revelação e clareza de quem é Deus. Então, como é que eu me encho do Espírito? Fazendo minhas orações de confissão, minhas orações de contrição, depositando a minha confiança no Senhor e tendo revelação, clareza de quem é Deus. Quando a gente lê os Salmos, quando a gente começar a praticar os Salmos e falar dos Salmos, dessas verdades contidas nos Salmos, nós vamos começar a ser cheios do Espírito Santo e de confiança em Deus. Você quer ver um exemplo? Quando a gente olha o Salmo 73, por exemplo, que a Bíblia diz que o salmista, por um momento, ficou confuso
como os ímpios prosperavam e aqueles que eram mais justos não. Até que a Bíblia diz, até que eu entrei no santuário do Altíssimo e vi o fim deles. Clareza, as coisas se clarearam para ele. Quer ver um outro exemplo? Quando o salmista, ele começa a pensar na sua criação, como ele foi formado, como seus ossos foram formados e como Deus o conhecia, mesmo antes dele nascer, como Deus foi entretecendo os seus ossos, os seus órgãos, e ele diz, maravilhado estou com a forma assombrosa que o Senhor me criou. Então o Senhor sonda o meu coração, conhece os meus pensamentos, sabe de mim. Quando a gente tem essa intencionalidade do livro dos Salmos e permite que essas verdades enriqueçam o nosso coração, a gente começa a ser cheio do Espírito. Quer ver outro exemplo? Quando a gente olha o Salmo 46 e diz, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pelos meios dos mares, há um rio cuja corrente que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, não será abaladas, Deus ajudará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Veja, isso vai levando a gente a um momento de confiança no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Estes salmos, salmodiar, ele está falando, falem, comecem a repetir e a falar de salmos e dessas verdades de confissão, contrição, confiança e clareza em Deus, que a gente começa a ser cheio do Espírito, salmodiando entre vós. O convite do apóstolo Paulo é, você pode escolher se embriagar com alguma coisa, mas ele fala, não se embriague, mas encha-se do Espírito. Como eu me encho do Espírito, Paulo? Salmodiando. Pensa nessas verdades dos Salmos. Confissão, contrição, confiança e clareza de quem é Deus e de aquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Depois o apóstolo Paulo fala que nós também devemos fazer cânticos espirituais. Até, quando eu estava preparando a mensagem, brinquei com o pastor, para a gente falar sobre línguas estranhas, quando fala de cânticos espirituais, né? A gente já vê muita teoria a esse respeito. Mas eu queria me ater ao seguinte, quando a gente pensa em cânticos espirituais, é cânticos daqueles que são espirituais, daqueles que são filhos de Deus. Entenda comigo algo, e eu gosto de falar isso, e talvez depois da minha morte um dia, eu queria que as pessoas também lembrassem de algumas coisas que eu falei, mas essa é uma coisa que eu vou sempre falar. Entendo que o reino de Deus, assim como o reino das trevas, nós vivemos sobre um reino, tem o reino de Deus, tem o reino das trevas, reino da luz, reino das trevas. O reino de Deus, ele tem uma linguagem, tem uma fala, tem um idioma. Assim como no Brasil nós falamos em português, na Inglaterra se fala inglês, na Alemanha se fala alemão e por aí afora, cada país, cada nação, cada reino tem o seu idioma. No reino da luz, no reino de Deus, o idioma é louvor. O reino das trevas, o idioma é murmuração. Guarde isso. O reino de Deus tem um idioma. Qual é o idioma do reino de Deus? Louvor. Qual é o idioma do reino das trevas? Murmuração. Como a gente se enche do Espírito? Falando a linguagem do reino de Deus. E a linguagem do reino de Deus é louvor. Tudo que há louvor, o apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 4:8. Tudo que há louvor, nisso pensai. Nisso falai. E ele fala isso depois num texto sobre ansiedade. Eu quero ler isso lá no final. Mas tudo que há louvor, nisso pensai, nisso falai. Os nossos lábios, a nossa vida, a nossa boca precisa pronunciar palavras de louvor. E eu não estou falando sobre cantar na igreja, não estou falando sobre cantar um hino apenas, mas estou falando de uma vida que glorifique a Deus, uma vida de louvor e exaltação a Deus, uma vida que traz cânticos, que traz canções que louvam a Deus. Mas eu quero entrar nessa parte de louvor. Sim, o convite é para que todo cristão também louve. A música, ela tem esse poder de memorizar em nós
palavras e poesias que talvez a gente não conseguiria. A música ela tem esse poder e a gente pode usar isso. Não importa o quão afinado você seja ou desafinado você seja. O que importa é que precisa haver dentro de nós um louvor contínuo. Inclusive eu acho que Deus nem gosta tanto da nossa música assim, mas Deus gosta da gente cantando. Eu não sei se você já teve, se você tem filhos ou se já teve um filho, mas quem teve filho pequeno sabe do que eu estou falando. Quando você vê uma criança muito pequenininha, qualquer coisa que a criança faça te alegre. Não é muito pelo que ela faz, mas por ela ser seu filho. Quando a gente está pensando nessa palavra louvor, cânticos espirituais, louvor é a linguagem do reino de Deus. Como é que a gente se enche do Espírito? Com louvor. E vou muito mais além ainda. Quando nós nos juntamos, como vamos fazer na semana que vem, e como ficamos muito tempo aí separados, quando há um ajuntamento, quando há uma aglomeração dos cristãos para louvarem a Deus, há um poder que é liberado nesse meio. Como é que esse poder é liberado? Eu não sei explicar. Mas eu sei viver esse poder. A gente não consegue explicar. Mas há um poder que é liberado. A Bíblia diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Quando a igreja se reúne, quando a igreja do Senhor se reúne, quando eu estou aqui com o meu coração pronto para os meus cânticos espirituais, o irmão está pronto para os cânticos espirituais, o outro está pronto para os cânticos espirituais, há um poder que é liberado do céu. Assim nós nos enchemos do Espírito, há uma força que vem junto conosco. Há um poder de Deus liberado para a nossa vida quando nos juntamos como cristãos para termos cânticos espirituais, cânticos que falem da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Por isso eu te convido a viver uma vida de cânticos espirituais. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, com salmos, lembrando de contrição, confissão, clareza e confiança em Deus. Com hinos espirituais, com louvor, porque louvor é a linguagem do reino dos céus. E por último ele fala com ações de graças. Gratidão, o exercício da gratidão, ele é um cultivador da alegria. O exercício da gratidão é um cultivador da alegria. Muito se descobriu que a gratidão, ela faz um bem para todo ser humano. A gratidão, ela não é uma coisa que é só cristã, não está reservada apenas para nós, mas a gratidão, ela faz um bem para todos. Mas nós vamos ver nas Escrituras sempre isso. Sejam gratos por tudo o que Deus já tem feito na sua vida. Como é que eu me encho do Espírito? Com ações de gratidão, com uma vida de gratidão. Eu me encho do Espírito falando em salmos, eu me encho do Espírito fazendo cânticos espirituais, e eu me encho do Espírito com ações de graça por tudo o que Deus tem feito em minha vida. O convite do apóstolo Paulo é: comece a dar graças. Comece a dar graças, que isso vai cultivar em você uma alegria que só o Espírito Santo pode trazer. Até porque a Bíblia diz que, enchendo-se do Espírito Santo, isso produzirá em nós alegria. E eu estou falando isso porque nós vivemos momentos onde muita tensão e muita tristeza para algumas pessoas. E eu digo isso por ter conversado com muita gente nesse período, e tristezas que vinham assim avassaladoras sobre elas. E quando vem essa tristeza avassaladora, e cristãs, pessoas cristãs também, o que a gente precisa lembrar é dessa palavra. A tristeza, ela pode embriagar uma pessoa. Se a tristeza embriaga alguém, então a gente tem uma solução. Enchei-vos do Espírito com gratidão. Gratidão é o que vai nos tirar do calabouço que a tristeza tenta nos empurrar. Gratidão é o que vai nos alavancar, nos tirar dos calabouços que a tristeza tende a nos jogar. Por isso que o Espírito Santo produz alegria em nós. A Bíblia diz, no livro de Romanos,
capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se a tristeza tenta nos embriagar, o convite é enchei-vos do Espírito. Como é que a gente se enche do Espírito? Com salmos, cânticos espirituais, louvor e com gratidão, ações de graça. Gostaria de encerrar com outro texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu também aos irmãos em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, vai estar aí na sua tela. Capítulo 4, dos versos 4 ao 7. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, o apóstolo Paulo está nos falando, alegre-se no Senhor. Nosso tema é enchei-vos do Espírito, alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor e seja conhecida a vossa moderação, o seu equilíbrio. A gente não se embriaga com vinho, a gente não se embriaga com aquilo que há dissolução, a gente não se embriaga com aquilo que se perde no caminho, a gente não desperdiça os nossos bens como o filho pródigo desperdiçou o seu tempo, desperdiçou os seus recursos com aquilo que não trazia alegria plena. Não desperdicemos o nosso tempo, não desperdicemos os nossos recursos, não desperdicemos os nossos recursos intelectuais, os nossos recursos físicos, com aquilo que não traz alegria plena, mas possamos vir a nos encher do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Seja a vossa moderação conhecida, e ele também diz, para que vocês não andem ansiosos. Esse foi o tema das nossas devocionais nessa semana, superando a ansiedade. Superando a ansiedade. Quando nós somos cheios do Espírito, quando nós nos enchemos do Espírito com salmos, cânticos e ações de graça, nós não andaremos ansiosos. Ser cheio do Espírito é o antídoto mais poderoso para a ansiedade. Na verdade, a ansiedade é uma denúncia de que estamos vazios do Espírito. Ser cheios do Espírito é um antídoto poderoso para a ansiedade. Não andeis ansiosos. E aí ele vai dizer, pela oração. Quando eu falei de salmos, eu falei que os salmos têm contrição, confissão, que é a oração. E ele vai falar com ações de graça. Você se enche do Espírito com oração, com ações de graça, com salmos, cânticos espirituais e ações de graça. E aí, por último, ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. A paz que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Por isso, eu queria te convidar essa noite a nós celebrarmos. Nós vamos cantar 2 canções e eu quero te convidar a celebrar o Senhor. E aonde você estiver, como eu falei aqui no começo, é o nosso último culto assim online, transmitido, mas eu queria te convidar a celebrar junto conosco, a celebrar esse momento, a celebrar e adorar o Senhor. É um momento de adorar ao Senhor. Vamos nos encher do Espírito agora, lembrando os salmos, cantando cânticos espirituais com ações de graça a Deus. Que Ele venha nesta noite saciar a nossa fome, que Ele venha saciar a nossa sede. E eu quero orar contigo para que esse momento seja um momento muito especial na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Por favor, aonde você estiver, feche seus olhos e vamos ter esse momento de oração. Pai, nós queremos entregar esse tempo a Ti, queremos declarar que não queremos viver embriagados com vinho ou qualquer outra substância, ou qualquer outra coisa que queremos substituir, mas nós queremos estar cheios do Teu Espírito. Para isso, Pai, queremos viver agora,
cantando salmos a Ti, lembrando de confissão, contrição, confiança e clareza de quem Tu és. Também queremos cantar juntos em louvor a Ti, celebrando o Teu grande amor por nós, com ações de graça, para vivermos intensamente a alegria do Teu Espírito. E eu oro para que, aonde estivermos agora, aonde as pessoas estiverem nos ouvindo, a alegria do Teu Espírito e essa paz que excede todo o entendimento possa nos invadir poderosamente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Vamos celebrar o Senhor, porque esta é a hora da adoração. Venha junto conosco.